E aí, pessoal? Beleza? Bom, eu sou o professor João Felipe, sou professor de Geografia aqui do QG do Enem e estamos indo para a nossa 7ª aula do Revisão Final. E nessa 7ª aula eu vou tratar da parte teórica de urbanização. Urbanização é assunto muito forte no concurso, né? A gente elencou aí os temas mais importantes e urbanização é muito forte e, na verdade, não é muito forte no Enem só não. Em qualquer prova que você vai fazer que tenha geografia, urbanização está num patamar realmente acima. Por que urbanização está num patamar acima? Porque, como eu te falei no nosso primeiro encontro, a geografia tem uma obsessão locacional, né? Onde as coisas acontecem, seja a produção agropecuária, seja a moradia, a produção industrial, os deslocamentos populacionais, os impactos ambientais, isso interessa para a geografia. A questão é que a morada do ser humano, durante milhares de anos o ser humano foi nômade, mas quando aconteceu a Revolução Neolítica, aquela revolução agrícola, a morada do ser humano passou a ser rural. E nós fomos rurais, fundamentalmente, até bem pouco tempo. Quando vem a Revolução Industrial Inglesa, você vê, são 8, 10 mil anos de sociedade que é rural. Aí quando vem a Revolução Industrial na Inglaterra começa o processo de urbanização. Então a primeira coisa a saber é que a urbanização como processo é algo recente. A segunda coisa a saber é o que é a urbanização em si, que não é simplesmente a população urbana crescer. A população urbana tem que crescer mais do que a população rural. A terceira coisa a saber é que esse processo que começa com a Inglaterra se espalha pelos outros países de desenvolvimento mais antigo. Mas nas últimas décadas é um processo do mundo periférico. Então eu vou te mostrar uns gráficos daqui a pouco e você vai ver que os países ricos já estão urbanizados há algum tempo. A América Latina está meio que completando o processo de urbanização. E agora nós só temos 2 continentes com mais população rural do que população urbana. Então quase tendo a virada, mas ainda faltam uns anos. Apenas Ásia e África ainda tem mais população morando no campo do que na cidade. Porque a Europa, porque a América anglo-saxônica, porque a América Latina, porque a Oceania já tem mais população urbana. Detalhe, repara que eu estou te dizendo que nesse momento Ásia e África tem mais gente morando na área rural. Mas se eles têm mais gente na área rural, são eles que têm mais gente para fazer o êxodo rural. Ou seja, são eles que podem se urbanizar mais agora. E são eles que estão se urbanizando. Uma coisa é quem já se urbanizou, a outra é quem está se urbanizando. Tranquilo até aí? Então vem na tela, vamos começar com um gráfico para entender o que é urbanização e entender isso que eu falei agora. Repara, apenas no século XXI, pela primeira vez, a população urbana superou a população rural na história. Foi em outubro de 2007. Obviamente que o Enem não vai te cobrar essa data. Mas apenas em outubro de 2007, pela primeira vez na história, a população urbana superou a população rural. Por que isso? Por que demorou tanto tempo? Bom, primeiro porque o processo é recente, que é aquele processo europeu lá do século XVIII e XIX. Segundo, porque os países periféricos só foram se urbanizar agora. E como eu te falei, Ásia e África ainda nem tiveram a virada. Então esse equilíbrio que você vê aí, hoje está 55 a 45. Para cada 100 terráqueos, 55 moram em área urbana, 45 em área rural. E esse peso rural ainda é forte por causa da Ásia e da África. Agora repara só, volta no gráfico. Olha como a tendência, nós estamos aqui, ó, 2019. Olha a tendência para 2030. Como é que você começa a descolar bastante a população urbana da rural? Olha a população para 2050. Então a ONU considera que o fenômeno de urbanização ele vai ser cada vez mais mundial. E esse segundo gráfico comprova isso. Porque repara que eles separaram os países mais e menos desenvolvidos. Aqueles países que no passado a gente chamava de primeiro mundo, né? Os países de desenvolvimento mais antigo. Então os países mais desenvolvidos, se você reparar, eles não estão se urbanizando mais. Por que eles não estão se urbanizando mais? Porque a população deles já veio para a cidade há mais tempo. Mas, por causa dessa população africana e asiática, repara como é que a urbanização dos menos desenvolvidos ainda está acontecendo. E aí acontece uma coisa importante que vocês têm que saber e que a prova explora muito, que é o seguinte. Vou te dar uns segundos para você absorver esse gráfico. Esse gráfico separa a população urbana pelos continentes, pelas regiões do mundo. Como eu te disse,
Observa que nesse momento apenas África e Ásia estão abaixo de 50% de população urbana. Não vai ser ainda em 2020 que vem a virada deles, mas em 2030 a Ásia já vai estar mais urbana e a África vai estar dando a virada. Ao contrário, América Latina, América do Norte, que na verdade nesse caso aí é Canadá e Estados Unidos, Europa e Oceania já estão urbanos. É muito importante que você perceba a diferença nesses processos. O processo europeu, americano, canadense, australiano, ele é mais antigo. E ele é mais lento. Uma coisa é ser mais antigo, veio antes, mas ele é mais lento. A questão é, o fato dele ser mais lento, para eles foi uma vantagem. Porque eles tiveram uma urbanização mais organizada, em que você fez acontecer um crescimento de várias cidades. O nosso processo da América Latina, da África e da Ásia, ele foi mais rápido. João, peraí que eu me perdi. Você falou que a gente veio depois. A gente veio depois. Mas depois que você inicia o processo no mundo periférico é mais rápido. Isso é uma boa ou uma má notícia? O que você acha? É uma péssima notícia. Porque essa urbanização muito rápida, que a gente chama de urbanização terciária, importante geógrafo chamado Milton Santos denominou assim, essa urbanização terciária ela envolve um deslocamento rápido demais, desorganizado. As pessoas se deslocam com grande velocidade para as cidades. Problemas sérios. Se deslocam para poucas cidades e essas cidades vão ficando gigantescas. Observa, os países mais ricos têm mais cidades importantes. Nós temos menos e essas cidades são abarrotadas. Isso gera um impacto num conceito que a prova pode explorar. A prova pode cobrar de vocês a diferença do conceito de cidade global para mega cidade. Quando eu vou para o conceito de cidade global, eu estou pensando em algo qualitativo. É a cidade que é capaz de ser o elo entre uma importante economia nacional e a economia mundial. A ideia de Londres, Nova York, São Paulo como cidades globais é que elas funcionam como um local de comando, entendeu? Nessas cidades você tem a sede das empresas que comandam a economia global. É qualitativo. Eu posso ter uma cidade global de 500 mil pessoas, como Zurique, Genebra? Posso. 1 milhão de pessoas, como Frankfurt? Sim. 10 milhões de pessoas, como Londres? 18 milhões, como Nova York? Sim, mas repara, não é a quantidade de pessoas que define. É a presença da sede das empresas, as transnacionais. Isso é cidade global. Quem é que tem mais cidade global? E cidade global mais importante? Os mais ricos ou os mais pobres? Os mais ricos. São Paulo é cidade global? É. Buenos Aires, cidade do México? Sim. Mas repara que as principais cidades globais são deles, porque a economia deles é mais forte. Agora vem para mega cidade, isso cai muito na prova. Mega cidade é aglomerado urbano com mais de 10 milhões de pessoas. Eles, os mais ricos, se urbanizaram antes. Vocês acham que eles têm mais mega cidades que a gente? Pois vocês estão errados. Das 42 mega cidades do mundo hoje, nós temos 2 nos Estados Unidos. Mega cidade é a quantidade de pessoas. Nova York e Los Angeles. 4 na Europa. Londres e Paris. Istambul, que é meio Europa, meio Oriente Médio. E Moscou. 2 no Japão. Tóquio e Osaka. 34 no mundo periférico. Como é que eu posso entender que eu tenha mais megacidades aqui? América Latina tem 4, por exemplo. A América Latina tem o mesmo número de megacidades que a Europa. E olha que a Europa botando Istambul, que um pedaço está no Oriente Médio. A África, que nem urbanizada está ainda, já tem 3 megacidades. Por quê? Porque essa tendência de concentrar pessoas demais num único ponto... Pô, maneiro. Não, não é maneiro, não é uma boa notícia. É que no ranking você fica olhando as maiores cidades, mas essas cidades são um mar de problemas, né? Favelização, violência, carência de infraestrutura. Então é muito importante ter essa noção de que a urbanização se tornou um processo mundial, mas ela tem diferença qualitativa entre o processo no mundo rico, que é um processo mais lento, mais organizado, e no mundo pobre, que é muito mais rápido. Beleza? Vem aqui na tela, eu vou te mostrar mais algumas coisinhas. Quando eu falei que uma megacidade é um aglomerado urbano de mais de 10 milhões de pessoas, na verdade já não é uma cidade, né? Imagina que o letra A é um município, o letra B é um outro município, o letra C é um outro município.
E aí em cada município desse eu tenho a mancha urbana. A área realmente urbanizada, geralmente com densidade populacional alta, onde predomina setor secundário, indústria, né, e terciário, isso aqui é a mancha urbana. Quanto mais a população desse lugar cresce, não tem como essa mancha urbana absorver todo mundo, mesmo que você faça prédio. Aí as cidades começam a crescer para o lado, elas começam a se periferizar. A mancha urbana cresce para a periferia. Mas é possível que uma outra cidade também tenha crescimento para a periferia. E aí acontece a tal da conurbação. A conurbação é isso que você está vendo aqui. Por um lado é São Paulo, por outro é São Caetano. E você não consegue saber onde começa uma, onde começa a outra. Para saber que é megacidade, você não conta só a cidade de São Paulo. Você conta toda a mancha urbana. Ok? Se por acaso esse aglomerado urbano vai juntando várias metrópoles, aí você já dá um nome especial. Você dá o nome de megalópole, porque aqui eu tenho a grande conurbação de Boston, a de Nova York. Cada coisa dessa é uma metrópole. Filadélfia, Baltimore. E como tem um fluxo intenso entre elas, eu falo em megalópole. Aqui seria o esboço da megalópole brasileira, né? Para cá o Rio de Janeiro, para cá São Paulo, e aí o fluxo entre elas geraria a megalópole. Então, conceito conurbação. As manchas urbanas crescem para a periferia, costuram essas áreas e eu formo um único aglomerado. Conceito megacidade. Quando o aglomerado populacional tem mais de 10 milhões de pessoas. Tem mais no mundo pobre. Conceito cidade global. Cidade global é um conceito associado à importância dessa área, a capacidade de comandar a economia globalizada. Agora, várias cidades do mundo são, ao mesmo tempo, uma grande mancha de conurbação, são megacidades, são cidade global. Mas cada conceito é uma coisa. E aí, pessoal? Beleza? Bom, nossa missão de hoje, nossa 8ª aula do revisão final para o Enem, e a gente vai agora fazer as questões de urbanização. Lembra que na aula 7, quando eu fiz a parte teórica de urbanização, eu te falei que esse assunto não é um assunto forte para o Enem, é um assunto forte para qualquer coisa de geografia, porque à medida que a população mundial cada vez mais reside em área urbana, cada vez mais esse assunto interessa para quem estuda espaço geográfico. Mas vocês vão ver que não é carne assada não, pessoal. As questões de urbanização elas podem ser bem difíceis. Você vai ter que ter uma noção de urbanização na escala mundial, estrutura de cidade, ranking das cidades à medida que a globalização avançou, você acaba tendo essa característica de cidade global e você pode hierarquizar essas cidades. Diferenciação da urbanização do mundo rico para o mundo pobre. Depois, você tem que olhar a urbanização brasileira, regras da urbanização brasileira, característica da rede urbana, o histórico do processo, quando foi metropolização, agora que é desmetropolização. E ainda tem que entrar na cidade para discutir o fenômeno intra-urbano, tá? Então a gente vai tentar fazer aqui pelo menos umas 4 questões e você vai perceber que o nível de dificuldade é, em alguns casos, alto. Depende muito da questão. Por exemplo, essa que eu vou iniciar, ela tem uma pegadinha, ela tem uma malandragem. O que é pegadinha? É quando você coloca uma alternativa que está quase certa. Na verdade, dialoga com uma coisa importante, mas acaba mascarando um dado. Eu não gosto, mas infelizmente às vezes acontece. Vamos lá. O quadro 1 apresenta as 10 cidades mais populosas do mundo. O que é a cidade mais populosa? É que tem maior população absoluta. Em 1900 e depois de 2001 e 2015. Então eu tenho que pensar em 1900, aí aparece assim, Londres. Londres é a maior cidade do mundo em 1900. Quando eu venho para 2015, a maior cidade é Tóquio. Você pode imaginar que não mudou muito. Uma cidade rica da Inglaterra, uma cidade rica do Japão. Mas aí tem uma diferença. Porque lá em 1900, a sequência era Nova York, a sequência era Paris, a sequência era Berlim, Chicago, Viena, Tóquio. Tóquio já aparecia na lista, mas não em primeiro. Uma cidade chinesa, Filadélfia nos Estados Unidos e São Petersburgo na Rússia. Então eu tenho uma cidade chinesa, lembrar que a China ainda não é um país desenvolvido, isso é uma coisa que enrola muito vocês. A China, pessoal, é candidata à hiperpotência. A China tende a dividir o mundo com os Estados Unidos, talvez até num novo modelo de Guerra Fria, trato disso na aula 9 e 10. Porém, o IDH da China, qualidade de vida, desenvolvimento humano, é pior que o do Brasil, porque você tem uma quantidade grande de pessoas no campo. Então, o que eu tenho no primeiro slide
São 1900, né? São 9 cidades do mundo rico e uma cidade de país hoje emergente. Agora, em 2015, olha a sequência. Tóquio, depois Mumbai, na Índia, Bombaim, depois Lagos, na Nigéria, São Paulo, Brasil, Karachi, no Paquistão, Dakar, em Bangladesh, Cidade do México, Xangai, na China, Nova York. Então aqui eu tenho 2 cidades do mundo desenvolvido e 8 cidades do mundo pobre, enquanto antes era 9-1. Essa é a lista. Vai ao encontro do que a gente falou na aula? Vai. Porque a urbanização deles, dos países mais ricos, foi mais lenta, e com isso eu formei várias cidades importantes, e a gente aqui fez uma urbanização mais rápida, e com isso acabou concentrando gente demais em poucas cidades. O assunto é bom. A questão não ficou boa pelo seguinte, vem aqui na tela. Nitidamente, eles tentaram empurrar vocês a marcar uma coisa errada. As variações populacionais apresentadas no quadro permitem observar que as maiores cidades do mundo atual devem crescer mais nos primeiros 15 anos desse século do que crescer em todo o século XX. Cara, é ousado, né? Dizer que vai crescer mais nos próximos 15 anos, cidades que já são muito grandes? Não, elas já cresceram bastante. Eu não posso afirmar que elas vão crescer mais em 15 anos do que em 100. Atualmente, as cidades mais populosas do mundo pertencem aos países subdesenvolvidos. Cara, muita gente marca essa, mas volta na lista. Repara que eu tenho Tóquio e Nova York. É uma sacanagem isso. Mas a verdade é que nem todas. Nem todas. Tóquio ainda tende a ser a maior cidade do mundo durante bastante tempo. Nem todas. Tóquio, que hoje é a maior cidade do mundo, no início do século XX ainda não era considerada uma grande cidade. Pô, ela estava na lista das 10 maiores do planeta. Então ela era uma grande cidade. No início do século XX, as cidades com mais de 1 milhão de habitantes estavam localizadas em países que hoje são desenvolvidos. Há uma cidade chinesa. Pô, uma bobagem isso, na boa. O cara que fez a questão aqui exagerou bonito, né? Há uma cidade chinesa. Derrubou direto galera nova igual vocês, que pega o fato da China ser uma potência hoje e não entende que a China, apesar de potência, não tem o carimbinho de país desenvolvido, pela questão do IDH. E aí chega o gabarito. Letra E ou letra E. O crescimento populacional das grandes cidades nas primeiras décadas do século XXI ocorrerá principalmente nos países hoje subdesenvolvidos. Por quê? Porque os países desenvolvidos já se urbanizaram. Detalhe, o gabarito é fácil, o gabarito é bom. O gabarito é o cerne da questão, só que está lá na letra E. Se ele tivesse na letra A, tu mataria de cara. Como ele está na E, cara, naquela coisa da pressa, tem que ler tudo, pessoal. Então, voltando lá, tanto a letra B quanto a letra D de dado tem uma maldade, nem todas estão no mundo subdesenvolvido, nem todas estavam no mundo desenvolvido, mas a letra E é a que trabalha a base da questão. A número 2 também tem uma maldade aí, né? Em 2009, as cidades não são entidades isoladas, mas interagem entre si e articulam-se de maneira cada vez mais complexa à medida que as funções urbanas e as atividades econômicas se diversificam e sua população cresce. Intensificam-se os fluxos de informação, pessoas, capital, mercadorias, que ligam as cidades em redes urbanas. Rede urbana é exatamente essa ideia de conexão entre as cidades. Só que elas não são iguais entre si. E aí, uma cidade mais importante, ela tem um status diferente. Ela pode ser uma metrópole, ela pode ser uma cidade global, ela pode ser um centro regional. Ele fala que hoje a rede urbana é complexa, e aí pergunta o que é uma verdade. Sobre esses espaços urbanos, é correto afirmar que o que é centralidade urbana? São as cidades mais importantes, são aquelas que polarizam outras. Das pequenas cidades, está fora. Por que está fora? Porque as pequenas cidades não têm a centralidade, elas orbitam em torno da outra. São Paulo tem a maior centralidade da rede urbana brasileira. O Rio tem uma grande centralidade, Salvador, Brasília, Porto Alegre. Mas se eu pegar Itapipoca do Norte, estou inventando agora, com 1000 habitantes, ela não tem centralidade. É ela que orbita. O morador de Itapipoca do Norte, que eu inventei agora, vai buscar numa cidade mais importante na região dele um remédio. Vai buscar lá um ensino médio, uma universidade, algo parecido. Então não há centralidade da pequena cidade. Ok? Bom, a letra B é muito engraçada. As grandes redes de supermercado organizam redes urbanas, pois seus esquemas de distribuição atacadista e varejista circulam pelas cidades e fortalecem sua centralidade. Gente, a rede de supermercado é importante, mas não é ela que organiza a rede urbana. Onde é que as redes de supermercados botam mercados maiores? Nas cidades maiores. Mas você acha que a cidade é maior porque tem um mercado ali? Não, a cidade é maior, por isso tem um mercado maior. Uma alternativa bem esquisita, por sinal.
Letra C, as capitais nacionais são sempre, aí tu tem que ter aquela malandragem, né, amigo? Malandro enverga, mas não quebra. São sempre as grandes metrópoles? Não. Eu posso ter uma capital nacional que ela não chega a ser metrópole. Quer exemplos? A cidade de Porto Velho não é a metrópole, ela é uma capital estadual. Entendeu? Então aqui há uma diferença, porque quando você fala que todo o território de um país tem que ser polarizado para uma metrópole, e Belém? Belém é metrópole. Manaus é metrópole. Procura diferenciar o que é metrópole regional do que é metrópole nacional, que polariza o país todo. E geralmente essa metrópole nacional, como São Paulo, acaba virando uma cidade global. João, qual é a diferença? Se eu penso em metrópole nacional, eu polarizo todo o meu país. Mas se além de tudo eu sou uma cidade global, eu sou o elo do meu país com o exterior. Ok? Vai lá. O desenvolvimento de técnicas de... aí já começou a ficar bom. O desenvolvimento de técnicas de comunicação, transporte e gestão permitiu... Olha como é que é melhor. Sempre, tá fora. Todos. Permitiu a formação de redes urbanas regionais, nacionais, articuladas a redes internacionais de cidades globais. Sim, permitiu. Em todos os países? Não, mas ele não falou todos. Eu hoje tenho essas redes conectadas. A tecnologia deu maior fluidez, é mais complexo. Cai demais, é muito importante para a gente em geografia. Se alguém pensou em marcar, a descentralização das atividades de serviço nas cidades menores ocasiona, para cidades menores, né? Ocasiona a perda de poder econômico e político das cidades hegemônicas. Isso aqui é um grande erro. A descentralização da produção não descentraliza o poder. Bota isso na tua cabeça. A cidade de São Paulo nunca foi tão poderosa. Ela hoje produz menos industrialmente do que antes, porque a indústria se interiorizou. Mas o comando está em São Paulo. Isso cai direto. São Paulo é a cidade que manda, mesmo que a produção aconteça em outro lugar. Beleza? É uma metrópole pós-industrial, uma cidade informacional. Tenta ver um videozinho meu lá no meu canal, professor João Felipe. Bota assim, Moscou, cidades globais. Viajei para a Rússia há uns 3 anos e tem uma parte de Moscou que você não vai nem reconhecer. Já acabei com a piada, dei um spoiler. Porque eu começo o vídeo com um monte de prédio bizarro atrás, aí fala assim, o que é isso? Dubai, Londres e tal. Eu falo assim, estou em Moscou. Só que a paisagem é parecida. Ali eu falo um pouco do que tem na cidade global. Não é a fábrica, é o comando. Bota lá, Moscou, cidade global, o que você acha? Beleza? Vamos lá, pessoal, que eu tenho que dar uma acelerada aqui, porque eu quero fazer mais 2 questões. Tem um texto grande que a Hermínia Maricato, professora de arquitetura da USP, fala do processo de urbanização avançando, e a pergunta é sobre cidades globais, o que é verdade sobre as cidades globais. Elas possuem o mesmo nível de influência no cenário mundial, você acha? Você acha que Londres e Nova York estão no mesmo patamar do Rio de Janeiro, que Santiago, que Buenos Aires? Não. Você tem cidade global alfa mais, como Londres e Nova York. Tem outras como Tóquio, Paris, Beijing e tal, são muito importantes, um pouco abaixo. São Paulo um pouco abaixo. Você vai botando níveis diferentes. Fortalecer os laços de cidadania e solidariedade. Gente, a cidade global não está preocupada em fortalecer laço de cidadania e solidariedade. Você pode até ter isso, mas não é o papel da cidade global. Constituir um passo importante para a diminuição das desigualdades sociais. É o que está rolando, pessoal? As desigualdades sociais estão diminuindo ou estão aumentando? Medida que a tecnologia permite que se atue no mundo todo, estão aumentando. E aí vem o gabarito que é D de dado. Terem sido diretamente impactadas pela internacionalização da economia, desencada a partir do final dos anos 70. A verdade mesmo, é que esse processo vem lá da Segunda Guerra. Mas a partir da década de 70, com o pós-fordismo, o processo avançou mais. E aí, por que as cidades são impactadas? Porque elas eram metrópoles nacionais. À medida que conectou o mundo, elas viraram cidades globais. Beleza? Vou fazer mais uma. Nosso tempo estourou aqui, mas esse módulo é muito importante para a gente pular. O Rio de Janeiro tem projeção imediata, essa é bem difícil também, só que é Brasil, no Estado e no Espírito Santo. Quer dizer, o Rio de Janeiro polariza o Estado do Rio, a cidade do Rio polariza o Estado e o Espírito Santo. Parcela do sul do Estado da Bahia, Porto Seguro, por exemplo. Zona da Mata Mineira, onde está Juiz de Fora, onde tem influência dividida com BH. Compõe a rede urbana do Rio, Vitória, Juiz de Fora, Cachoeiro, Itapemirim, Campo. Repara, tem cidade mineira, cidade baiana, cidade capixaba, cidade do próprio Rio de Janeiro. O conceito que expressa a relação entre o espaço apresentado e a cidade do Rio é muita gente marca periferia metropolitana. Pessoal,
não é periferia metropolitana. Periferia metropolitana é a cidade que está conurbada a você. Nova Iguaçu está conurbada ao Rio. Entenda, o ABC Paulista, Guarulhos está conectado a São Paulo. Ananindeua está conurbado a Belém. São Leopoldo, Novo Hamburgo a Porto Alegre. São cidades próximas. Quando você bota uma cidade do Espírito Santo, ela não está conurbada. O cara não mora no Espírito Santo e vem... Ele não faz movimento pendular, vem e volta todo dia do Rio de Janeiro. João, achei difícil. Brasil é mais difícil. Tem que ter a noção da rede urbana, mas tem que ter a noção da dimensão dos estados. Não dá para o cara morar numa cidade mineira, capixaba, baiana e vir e voltar todo dia do Rio de Janeiro. Então não é região metropolitana, seria a área polarizada. É isso, cara. Um abraço, até a próxima.